Paz, igreja. Amém. Então, como o César comentou, hoje a gente vai para a segunda parte do nosso estudo. E como ele disse, fez uma introdução quarta-feira passada, hoje a gente vai começar então com a disciplina espiritual de oração, tá? E como o César comentou, desde quando a gente se conheceu, na verdade, a gente se conheceu também orando junto, né? Muitas vezes, desde 2015. E a oração, assim, pode parecer um assunto muito simples, mas também é muito profundo. E na medida que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai aprendendo o que é oração. A gente pode olhar assim de fora, mas oração é só dobrar o joelho e falar, mas tudo se transforma quando a gente ora. O nosso estilo de vida se transforma quando a gente ora. A oração é o meio pelo qual Deus nos transforma. A oração é o meio pelo qual Deus escolheu ter contato com seus filhos. É a oração. E por isso hoje a gente vai tratar desse assunto tão profundo, desmistificar algumas coisas e principalmente falar sobre o que é oração. O que ela faz, o que significa, o que não é oração e também principalmente entender que a oração ela não é só algo que a gente faz, mas é algo que a gente se torna oração. A gente se torna oração. Não é somente uma prática, uma disciplina espiritual, mas a gente tem que entender que nós temos que nos tornar a oração do Senhor. Amém? Jesus, ele era a oração de Deus na terra. E porque ele era estritamente a vontade que ele tinha de se revelar de Deus na terra, através da oração. 5. Glória a Deus. É essa liberdade dos filhos que o Senhor quer que a gente aprenda a viver nesse lugar de oração. De não ter medo de falar diante do Senhor e falar aquilo que Ele colocou no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar. A gente vai usar bastante, que eu gosto bastante da Bíblia, então eu vou colocar bastante versículo bíblico para fundamentar. Porque por mais que a gente fale aqui daquilo que vem do Senhor, mas a palavra dele é viva e eficaz. É uma palavra que é cheia de vida. Se a gente lê normalmente assim, só vou ler uma Bíblia, um livro qualquer, isso aqui é um livro qualquer comparado aos outros. Mas quando o Espírito Santo ele traz vida nas palavras, essa palavra transforma a gente. Por isso que eu tenho o desejo de colocar a palavra do Senhor aqui, porque é isso que vai transformar a nossa vida. Amém? Se vocês quiserem se lembrar um dia dessa pregação, que se lembre da palavra que foi colocada, não de quem pregou, porque esse é o objetivo. Então, eu vou pedir para o César colocar lá 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Vamos aprender sobre oração, então. E lá diz assim, eu vou colocar na King James, tem como colocar? Oração. A disciplina da oração. Essa aí. Lá diz assim, Deus é fiel, por meio do qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, essa palavra, a gente começa com essa palavra para entender por que nós somos criados por Deus. Nós somos chamados para viver em comunhão com Deus. Deus é fiel, por meio do qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós somos chamados à comunhão com Deus. Todas as pessoas. Todo ser humano criado é chamado à comunhão. Só que a diferença é que uns atendem a esse chamado e outros não. Por isso que se hoje nós estamos aqui é porque nós ouvimos o chamado de Jesus. Não é o chamado para um culto qualquer, é o chamado de Deus. Só que ele faz acontecer esse chamado por meio das pessoas e por meio da sua igreja. Amém? Então nós somos chamados à comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós somos criados para isso, para essa comunhão. Deus nos criou para a comunhão com Ele, para conhecermos quem é esse Deus. Não é para viver uma vida... Deus não nos criou para viver uma vida sem propósito, sem sentido. É para vivermos em comunhão com Deus. A partir disso, por que eu quis colocar esse versículo? Porque é aquela visão que a gente tem sobre oração, de que a oração é dobrar o joelho e falar, é uma prática, às vezes, chata, certo? Mas o princípio fundamental da oração é a comunhão com Deus. É a gente conhecer Jesus.
A gente, às vezes, tem a oração como somente uma petição. Eu vou pedir algo para Deus para que Ele me dê. Mas imagine quando alguém vem até você conversar com você, só se importando com o que você pode dar para essa pessoa. Como você se sentiria? Como a gente se sente quando a gente sabe que as pessoas vêm até nós só por interesse, não por quem nós somos? E assim é Deus conosco também. Por isso que, por meio da oração, nós nos achegamos a Deus para cumprirmos esse chamado do Senhor de termos comunhão com Deus, para que a gente conheça esse Deus. Deus é muito pessoal. E cada passo de oração que a gente busca conhecer esse Deus tão pessoal, a gente começa a ter prazer na oração. Porque cada oração feita, Ele nos dá a revelação um pouquinho mais de quem que Ele é. E aí a oração ela deixa de ser chata. Ela se torna um lugar de contemplação. Quando você contempla o sol se pondo, você, nossa, olha só que bonito o sol, né? Você está contemplando algo maravilhoso. Quanto mais na oração daquele que criou o sol. Se a gente encontrar esse lugar na oração, a gente vai entender que a oração ela se torna prazerosa, porque a gente vai sair transformado e a gente vai conhecer um pouco mais do Senhor. Amém? Então, a oração é comunhão com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo, e o princípio da oração é comunhão com Deus, é gerar intimidade com esse Deus, é conhecer Deus pelo seu nome. Não é você conhecer o Deus só de encontrar ele no trabalho, como um colega teu de trabalho, ou um Deus de encontrar ele lá no hospital quando você precisa dele, mas é um Deus de como você encontra a sua família dentro de casa, todos os dias, conhecer a Deus. É essa comunhão que Deus quer, é essa intimidade que o Senhor quer. Porque a intimidade que a gente tem dentro de casa é diferente da intimidade do colega de trabalho, é diferente da intimidade com o médico, que eu vou lá de vez em quando, é diferente da intimidade com o caixa do banco, que às vezes eu vou lá sacar o dinheiro, na época que a gente ia sacar. É diferente. Mas qual que é a intimidade que o pai quer ter com o filho? Qual que é a intimidade que nós queremos ter com os nossos filhos? É a mesma intimidade que Deus quer ter conosco. E essa intimidade a gente gera e cria em oração. Amém? Então, o fundamento da oração é a intimidade, é a comunhão com Deus. E, basicamente, a oração é o que é? É um diálogo com Deus. Não é um monólogo, mas diálogo, diálogo. Então, a oração não é um monólogo de só nós falarmos e Deus ouvir. Às vezes, as nossas orações, elas são assim, a gente só fala e a gente sai do lugar de oração. Se a gente ora ainda, né? Mas o ponto é que a oração é ouvir e falar com Deus. E isso significa que quando a gente entra nesse lugar de oração, a gente precisa voltar o nosso coração a Deus. Amém? Por quê? Para você ouvir falar com alguém, você tem que se voltar para ela. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, sim, mas você não está falando com ela. Você só está respondendo o que ela está falando, mas você não está praticamente ouvindo ela. Ou às vezes os nossos filhos vêm até nós, né? Sim, pode lá pegar e tal, mas você não está falando, você não está prestando atenção no que aquela pessoa está falando. E às vezes a gente é assim na oração. Mas a oração se trata de a gente falar com Deus, mas principalmente ouvir Deus. Ouvir a Deus. Amém? Então a oração, falar, é ouvir a Deus. Como a gente vai ter comunhão com um Deus que a gente não aprendeu a ouvir Ele? Jesus é o meu Salvador, é o meu Deus, mas eu ouço Jesus? Eu pelo menos busco ouvir Jesus? É isso que a oração traz. É esse lugar que a oração cria e gera. Amém? A oração é ouvir falar com Deus, é se voltar para Deus. A oração ela é relacional. Relacional. Naquela época em que Jesus veio para a terra, muitos fariseus oravam. De pé nas esquinas, a Bíblia fala. Para de abrir lá, por favor, Mateus 6, versículo 5. Naquela época, os fariseus, eles oravam. Olha lá. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros.
Então eles oravam bastante, eles oravam horas às vezes na esquina. Mas qual que era o propósito da oração deles? Serem admirados pelos outros. Então o coração deles estava voltado para Deus? Estava voltado para quem? Para os outros. O coração deles desejavam os olhos das pessoas, não os olhos do Senhor. Então aquela oração, eles oravam, mas era uma oração carnal. Então existe sim oração carnal. Uma oração que não alcança ao Senhor. Existe. E a gente tem que ter cuidado com isso, inclusive. Por isso a oração é relacional. E lá em Provérbios 28:9, só coloca lá fazendo bem rapidinho, por favor. Eu vou provar que existe oração carnal. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Então existe oração carnal. A oração carnal é a oração da carne. Mas Deus é espírito. E como pode a carne falar com o espírito? Então, existem sim orações que não são aceitas pelo Senhor, porque elas nem chegam até Ele. Lá aquela oração de Lucas 18, do publicano e do fariseu, vocês se lembram? Quando tem dois homens que subiram ao templo, e um era publicano, fariseu, e outro era um era publicano e o outro era o fariseu. E o fariseu falou assim: "Ah, Deus, obrigado, Deus, porque eu não sou igual a esse pecador que rouba e tal, e que porque eu dou o meu dízimo e vou na igreja nos domingos e nas quartas, nos cursos de ensino e dou a oferta. Obrigado por não ser igual a esse pecador que está do meu lado." E aí vem a oração do publicano que fala assim: "Senhor, perdoa o meu pecado. Não sou digno nem de estar aqui, perdoa, Senhor." Qual a oração que Deus ouviu? A do publicano. Por quê? Engoliu um mosquito, que nem o fariseu. Sai. Então, qual que foi a oração que Deus ouviu? A oração do publicano. Por quê? Deus observa o nosso coração no momento que a gente dobra os joelhos. Porque dentro da própria oração do fariseu, ele estava condenando o irmão. E Deus não veio para condenar, ele veio para salvar. Amém? Meu Deus, engoliu um mosquito. Não, é o mesmo. Ah, amém, glória a Deus. Então volta lá, por favor, em Mateus 5. Mateus 6, versículo 5. Beleza. Então aqui Jesus ele começa a falar sobre a oração. Primeiro ele fala assim, o que não é oração. Agora o que é oração? Versículo 6. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Amém? Isso é oração. É diferente da oração dos fariseus, vocês concordam comigo? É bem diferente. Primeiro, eles não estão na esquina da rua, estão no quarto. Porque Deus quer intimidade. O quarto é um lugar de intimidade. No quarto a visita não entra, entram só os íntimos. E esse é o lugar de oração que Deus quer criar com a gente. Um lugar de intimidade. Nesse lugar, nós fechamos a porta. Volta no versículo anterior. Outro, 6. Aí. Aí. No quarto, lugar de intimidade, após ter fechado a porta, ou seja, nós nos desconectamos das preocupações, dos boletos, das ansiedades, por mais difícil que seja, porque isso é alma. Orarás a teu pai que está em secreto. Aí nós nos voltamos para o Senhor. Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua santidade, pela tua majestade. Obrigado por ser quem tu és. Eu não sei nem o que falar, Senhor, porque eu quero te conhecer mais. Me ajuda a te conhecer para que eu possa ter o que falar para ti, Senhor. Aí Deus vai começando, opa, tem um coração voltado para mim, no lugar secreto. Amém? Oração é conhecer e sondar o coração de Deus.
Neste lugar somos gerados, transformados e capacitados. Então, a oração não é só a gente falar, é a gente ouvir e conhecer a Deus, é ter comunhão com Deus. Amém? A oração, ela não... Eu tenho visto assim, nesse pouco tempo que eu tenho de igreja, que as pessoas elas confundem bastante a oração sobre o que é oração e acham muito chato orar. Eu amo orar, porque nesse lugar eu encontro Jesus. Imagina se você pudesse ter a oportunidade de encontrar Jesus hoje. Você gostaria de encontrar Jesus hoje? Então você pode, em oração. Você entende que a oração ela não é morta? É você conversar com Jesus. Porque ele ressuscitou. Vocês creem realmente que ele ressuscitou? Ele está morto ou está vivo? Então ele fala ou não fala? Então eu posso conversar com ele. Amém. É esse o lugar de oração. Não tem como você não gostar de oração aí. Se toda vez que você entra em coisa, você pode conversar com Jesus. Como é que eu não vou? Como é que eu não vou ficar? Não tem como. Amém. Nesse lugar nós recebemos fortalecimento espiritual, recebemos graça de Deus, direcionamentos, dons espirituais, nós somos transformados. Porque não existe você entrar no lugar onde Jesus está e você sair a mesma pessoa. Sabe aqueles cultos, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já entraram em algum culto em que você entrou no culto, depois do culto você saiu outra pessoa, parece que Deus te tocou? Já aconteceu isso com vocês? Com todos? É isso que acontece na oração. Só que a gente acha que isso é só no culto. E o diabo ele luta para a gente não descobrir esse lugar. Porque o culto a gente está tendo domingo na quarta, mas a oração a gente pode ter a hora que a gente quiser. A gente pode ter comunhão com esse Deus do culto todo dia. Então a oração não é algo chato. A oração é viva. É viva. E nesse lugar, na medida que a gente tem um contato com essa glória de Deus, porque na oração o Senhor se revela. A gente pode não ver, mas ele se revela. Assim como agora na adoração a gente estava adorando o Senhor, alguém viu Jesus fisicamente, mas alguém sentiu ele. A presença do Espírito Santo aqui é porque é nesse lugar, é no Espírito. E a gente começa a viver pelo Espírito. A gente começa a ser guiado pelo Espírito. Todos nós temos o Espírito. E aí, nesse lugar, nesse contato com o Espírito, na medida que nós adoramos, nós somos transformados. E na medida que nós oramos, nós somos transformados. Nós contemplamos a glória de Deus em oração. Salmo 27, versículo 4. Davi, que escreveu 105, não foram todos os salmos que ele escreveu, mas grande parte. Um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa ver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor. Será que Davi encontrou esse lugar em oração? Sim. A gente pode contemplar a glória de Deus através da oração. Ele pediu ao Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar. Eu vou buscar. Amém? Efésios 1:4. Deus nos escolheu, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós somos chamados à comunhão com Deus. Deus nos escolheu nele antes da criação de todo esse mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Nós somos chamados para viver na presença de Deus. Sem Deus a gente não consegue ser santo e sem Deus a gente não consegue ser justo, a gente não consegue fazer nada. Mas nesse lugar a gente consegue. O milagre acontece. Efésios 1:4. E aí, Efésios, só antes de entrar. Sim, Efésios 2:10. Por isso somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Ou seja,
Nós somos escolhidos para viver na presença de Deus em oração, a comunhão com Deus, para que a gente encontre, primeiro a gente conheça Jesus, e na medida que a gente conhece Jesus, ele nos mostra quem nós somos, por que ele nos criou, qual o nosso propósito de vida. E aí em oração nós descobrimos como viver esse propósito de vida. Ele preparou obras para cada um de nós antes da gente nascer. E em oração nós descobrimos esse propósito. Eu vou saber por que eu nasci, por que eu gosto de tal coisa, por que quando criança eu gosto de tal coisa. Por que eu gostava de brincar disso, por que eu sou apaixonado por tal coisa. São coisas que Deus coloca na gente. E às vezes a gente acha que é bobeira, mas são coisas que Deus colocou em nós. Muito daquilo que a gente gostava quando era criança, principalmente. E a gente deixou de gostar por causa das tristezas da vida, enfim, do desenrolar da vida, mas Deus colocou em nós. Então, muito do nosso propósito, de quem nós somos, do que Deus colocou em nós encontramos nesse lugar de oração, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Nós descobrimos em oração. Amém? Então, o sentido e o propósito da nossa vida a gente encontra através da oração. A oração é fundamental para a vida do cristão. É fundamental. E nesse lugar de oração, então, na medida em que nós vamos orando, nós vamos criando o hábito de orar, nós vamos gerando um lugar de comunhão com Deus. Lugar. Quando Deus criou o homem, ele plantou um jardim, colocou o homem no jardim, para guardar e cultivar aquele jardim. Mas Deus ia todo dia, final de dia, no jardim, visitar Adão e Eva. Por quê? Porque ele ia para ter... o princípio de Deus ter criado o homem, Adão e Eva, foi comunhão. Então Deus descia e ia passear no jardim para conversar com seus filhos. E aí, a partir dessa comunhão, nascia, então, Adão, agora você planta lá um pé de maracujá. O serviço. Por que Adão foi criado? Ele foi criado para conhecer a Deus, mas nesse conhecer a Deus, ele encontrou o propósito dele. O que eu vim fazer aqui? O propósito de vida deles. E assim é conosco. Nós conhecemos a Deus e nós vamos então encontrar o propósito, o sentido da nossa vida. Por que nós existimos? Amém? Não existe. A gente vai na igreja, vou na igreja para ajudar na igreja, eu quero fazer alguma coisa na igreja, quero limpar a igreja, eu quero cantar, quero pregar, eu quero só ficar no banco. Eu creio que o meu propósito foi ser médico, ser policial, ser professor, tá. Mas não existe sentido naquilo que a gente faz se a gente não tem comunhão com Deus, porque Ele dá sentido nas coisas que a gente faz. E essa comunhão com Deus é por meio da oração. Eu descobri muito daquilo que eu gosto em oração. Deus falava ao meu coração, e Deus fala ao nosso coração. Deus fala conosco todo dia, se a gente volta o nosso coração para Deus todo dia. Em qualquer lugar Deus fala, desde que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Amém? Então a oração é comunhão com Deus e desse lugar de comunhão, serviço. Propósito, cumprimento do propósito com Deus. Isso é oração. A oração é conhecer aquele que nos amou e construir um lugar de comunhão e intimidade. E isso é nosso dever, construir esse lugar. É nosso dever. É a base para o serviço. A igreja é casa de oração. Sondamos o coração de Deus para conhecer Deus, sua vontade, para estabelecer a sua vontade. Amém? Então, o fundamento da oração é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. E, principalmente, aprender a ouvir o que ele tem a dizer antes do que eu tenho a dizer. Porque, às vezes, o que ele fala já resolve tudo. Eu não preciso depois falar mais nada. Entender que Deus é mais sábio que a gente. Que a gente precisa aprender a ouvir as pessoas e, principalmente, o Senhor. Aprender a ouvir e depois falar. É assim que acontece com as crianças. Né? E, a partir dessa introdução, que oração é conhecer a Deus, a gente vê ali no versículo 9, que Jesus ele começa a ensinar a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Mateus 6:9.
Não tem como a gente falar de oração se a gente não falar do Pai Nosso. Interessante é que o Pai Nosso, a maioria das pessoas sabe, mas elas nunca chegaram a meditar no significado dessas palavras. Até tem uma série, né, sobre isso, que é muito profundo. Nunca acaba. É a próxima série, o Pai Nosso. Por essa razão vós orareis. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que a oração é? Então, dentro do Pai Nosso, a gente encontra alguns princípios de oração. Primeiro, Pai Nosso. Não é chefe nosso, não é Deus nosso, não é servo nosso, que só faz o que a gente quer. É Pai Nosso. É uma oração de um filho com o Pai. A forma como nós falamos com o nosso Pai, se nós o conhecemos, ou a pessoa que tem essa figura de liderança sobre a nossa vida, é diferente de eu conversar com o meu chefe. Amém? Então, Pai Nosso. Os filhos, eles oram. Os filhos... Todo mundo aqui crê que é filho de Deus? O cachorro, ele late. O que o cachorro faz? Ele late. O peixe, nada. Certo? O passarinho voa e o Filho de Deus ora. Porque a oração faz parte da identidade do Filho de Deus. A oração não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Não tem como você falar que é filho de Deus e você não orar. Então você não é filho de Deus. Porque uma coisa é eu achar quem eu sou, outra coisa é quem eu realmente sou. Tem muita gente que se acha, mas a gente sabe quem elas são. Então, o Filho de Deus, ele ora. Ele fala com Deus e ouve a Deus. Pai nosso, que estás nos céus. Aqui é aquele lugar de comunhão. Quando eu dobro os meus joelhos, eu entro num lugar. Ele está nos céus, ele não está na terra. E é legal, porque no nosso quarto, a gente pode estar no céu com ele. É muito legal. Não é uma coisa enfadonha. Só que tem que crer no que eu estou falando. Porque eu só estou falando o que Jesus falou. Pai nosso que estás nos céus. Então, existe esse lugar de comunhão. É onde Davi encontrou lá nos Salmos. Eu quero viver todos os dias na casa do Senhor. É um lugar de comunhão com Deus. E você não quer mais sair daquele lugar. Em oração. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O que é santificar? Como é que a gente santifica o nome de Deus? Santo, Senhor, tu és santo. Digno é o teu nome. Nós vamos santificando o nome dele. Nós vamos dizendo que ele é santo, que ele é realmente santo. Declarando. E na medida que eu falo que Deus é santo, o Deus santo se revela. Na medida que eu falo, nossa Senhor, eu aprendi aqui na palavra, meu Jesus, como você é misericordioso. A misericórdia de Deus se revela. À medida que eu falo, Deus, tu és tão bom, a bondade de Deus se revela. Então, na medida que eu falo quem Deus é, o Deus que é aquilo que eu falei se revela. Senhor, eu preciso de uma provisão. Deus provedor se revela. Olha o que a oração é. Assim a gente conhece a Deus. Santificado seja o teu nome. O Senhor falou, sede santos como eu sou santo, lá em 1 Pedro. Sede santos. Como é que a gente vai ser santo? Como eu sou santo. Então, nós nos tornamos mais santos na medida que eu contemplo a santidade do Senhor. Amém? Santificado seja o teu nome. Então, eu conheço, assim a gente vai ganhando essa identidade de santidade. Eu conheço o nome de Deus. Não conheço ele só como um Deus, mas o nome dele. Próximo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui, eu creio que é a oração de um filho maduro. Porque, primeiro, venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus. Tá. Pai nosso que estás nos céus. Tá, entrei no céu. Opa, tem um reino aqui, um rei. Venha o teu reino. Você vê que a gente não está... Quando a gente está na terra, quando a gente vai para o céu,
A gente vê um reino. Venha o teu reino. A gente quer que esse reino que está lá no céu venha para a terra. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. Nós, quando a gente ora, a gente observa, a gente conhece a vontade de Deus que é lá no céu, que Ele escreveu para cada um de nós, nosso dia a dia. E a gente ora que essa vontade seja feita aqui na terra. O que Deus escreveu sobre você quando Ele te criou? Deus é pessoal. Ele não veio só abrir uma igreja. Tanto que Jesus, quando ele veio para a terra, nem tinha igreja. Tinha o templo dos judeus. Mas a igreja nasceu depois que ele morreu. Deus, por que ele criou a gente só para vir na igreja na quarta e no domingo? Eu acho muito superficial para um Deus que criou um universo que a gente não conhece. Por que Deus te criou? A tua vida faz sentido até hoje? Tem coisas que você não entende? Por que eu não entendo isso? Por que isso, aquilo? Onde é que a gente descobre isso? Em oração. Então, quando a gente começa a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é porque quando a gente entra em oração, a gente conhece o coração de Deus, o que o coração de Deus fala, o que o coração dele deseja sobre a minha vida e sobre a vida das outras pessoas. Porque na medida em que eu oro, eu começo a abrir os meus olhos e ver que existem outras pessoas além do meu umbigo. Porque assim é Deus. Sempre é melhor que a nossa. É. Por mais que a gente não entenda. Porque imagina Jesus falando, ó, Deus falando, ó, Jesus, você vai ter que ir para a cruz. E aí, como é que a vontade de Deus é melhor que a dele? Aí depois a gente vai entrar nessa oração do Getsemane. Por isso é a importância da gente orar. Porque orando a gente começa a entender a vontade de Deus sobre a nossa vida, mesmo aquelas que a gente não entende. Agora, quando a gente não ora, você nunca vai entender. Nunca vai entender. Coisas que fogem ao nosso alcance. E são muitas coisas. A gente não vai entender. Porque a gente não ora. Mas quando nós oramos, as surpresas são menores quando as coisas acontecem. Né? É isso aí. Porque fé não é ver as coisas, é sem ver, né? Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um último aspecto. Deus escolheu fazer a vontade dele aqui na terra por meio da oração dos filhos. Amém? Então, se nós que somos filhos não oramos, como que a vontade de Deus vai se cumprir na terra? É por meio de nós que Deus vai fazer milagres nessa cidade. Deus não vai descer na terra, ele já desceu. Quem que vai fazer os milagres? Quem que vai curar? Os filhos, nós. Nós. Deus vai transformar as nossas vidas por meio das mãos de pessoas. Por isso que a gente tem que deixar de ser orgulhoso e aceitar o que as pessoas falam muitas vezes para nós. Julgue o que a pessoa fala. Óbvio que a gente não vai aceitar tudo, mas, Senhor, o que o fulano falou para mim, vem de ti ou não? Ore. E aí Deus vai dar discernimento, amém? Glória a Deus. Próximo. É isso aí. Depois eu volto essa parte. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Né? Ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? O que significa oração também? Além de acessar o coração de Deus, de conhecer a Deus, de descobrir o propósito de Deus na nossa vida, a oração ela significa provisão. Não só espiritual, importante espiritual, mas é provisão também material, provisão financeira. Por isso que ali a gente vê dá-nos hoje, né? Dá-nos, não é me dá. Não é aqui eu coloquei o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Não é
o pão meu, o pão nosso. Então a oração ela torna a nossa visão coletiva. E muitas vezes Deus dá algo para a gente para que depois a gente possa repartir. Por isso que é nosso, não é o pão meu. Por isso que a gente tem que orar, Senhor, isso aqui é para mim ou é para mim repartir com alguém? Quando Deus nos abençoa grandemente. Saber se o que eu estou recebendo de Deus é para mim semear na vida de alguém ou é para mim saciar as minhas necessidades. Óbvio que talvez isso pode escandalizar, mas eu está falando de dinheiro? Não, cada um dá o dinheiro é teu, você faz o que você quiser com o dinheiro. Mas se você quer semear no reino de Deus, você precisa aprender a ser generoso como Jesus foi com a gente. Amém? Então, provisão espiritual. Dá-nos hoje o nosso pão diário. E é diário. Por isso que o pão de ontem não serve para hoje. Quando o povo estava lá no deserto, caiu maná, tinha ordenança. Coletai maná hoje. Não guarda o maná. Se sobrar, joga fora, ou queima, né? Alguma coisa assim. Ou enterra. Descarta. Porque no outro dia era outro maná. Então, isso significa o quê? Que a oração de ontem, para hoje já não serve. O devocional de ontem, para hoje já não serve. Por isso que Deus ia todo dia no jardim visitar Adão e Eva. Porque era diário. A comunhão é diária. Amém? A oração é diário. É diária. É diária. Aqui tem uma pergunta que eu me lembro que a gente estava no discipulado lá do irmão, do outro irmão. Quando eu até coloquei no discipulado, se a gente ia comer hoje, se a gente dependesse das nossas orações. A reflexão é, hoje a gente comeria se o nosso alimento dependesse das nossas orações de hoje? Então por que a gente ora, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia? A gente nem ora às vezes. Será que hoje eu conseguiria me alimentar se a minha oração dependesse do quanto eu orei hoje pedindo para o Senhor? Ah, mas Ele sabe que eu preciso. Sim, mas Ele quer ouvir da gente. Senhor, não é nem tanto para que a gente peça para o Senhor, mas para que a gente se lembre quem provê o nosso alimento. Acho que é mais para lembrar a gente do que Ele. A gente lembrar a Deus é meio complicado. Amém. Próximo. Vocês estão entendendo? Se eu estou sendo chato, tem que me aguentar. Porque é o que Jesus falou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Outro princípio de oração, perdão. Perdão. Fundamental na oração. Primeiro, por meio da oração, nós pedimos perdão a Deus. Não é pensar, eu pequei aqui, eu sei que eu fiz errado. E sair. Não, a gente tem que orar, Senhor, me perdoa porque eu coloquei o microfone para lá. Nós temos que confessar os nossos pecados. Não é saber, eu sei que eu erro e peco, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos falar, porque isso é oração. Nós precisamos trazer para fora o pecado que nós reconhecemos que está dentro de nós. Que está dentro de nós. Isso, é isso aí. O pecado tem nome e endereço. Né? Então a gente tem que trazer para fora esse pecado. De apenas reconhecer. É isso aí. O diabo ele trabalha muito nessa área. Porque as pessoas não confessam seus pecados. Diante do Senhor, principalmente. Então, quando o Senhor... Porque na medida que o Senhor se revela a luz da glória dele, ele vai revelando quem nós somos. E aí fica pesado para o nosso lado. Isaías 6, né? Ele contemplou a glória de Deus. Quando ele viu Deus, o que ele falou? Ai de mim, sou homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Quando a gente contempla Jesus, glória a Deus. Mas quando a gente faz assim, meu Deus, ele revela a nossa miséria. Então a oração é um lugar onde Deus se revela para a gente,
mas também é onde a gente conhece as nossas misérias. E aí não tem como a gente sair de nariz erguido depois de uma oração. Só se eu sou muito orgulhoso. Óbvio que a gente não vai viver se arrastando todos os dias, né? Mas o ponto é que existem tempos que o Senhor revela o nosso pecado e existem tempos que o Senhor nos afirma, ó, você é filho de Deus, você é vitorioso. Mas tem tempos que chove e tem tempos que tem sol. Então tem tempos que o Senhor revela as nossas misérias. Muito eu orei no início da minha conversão. É um tipo de oração. Senhor, me dá a convicção do meu pecado. E dói. Nossa. É como eu me lembro de alguns dias que eu fui trabalhar, bem orgulhoso e tal, e eu recebi a repreensão do meu chefe, né? Eu saí desmontado. Tipo, e pior que é verdade. Sabe quando você perde o chão? É isso que a oração de arrependimento tem que produzir em nós. Aí Deus, agora eu estou pronto para moldar ele, porque agora ele vai me ouvir. Quebrar o orgulho. Então a oração, ela quebra o orgulho. Só que se a gente não pede, Senhor, me mostra o meu pecado, ele não vai mostrar, porque você não quer ver. Só quer bênção às vezes. Nós queremos só bênção, né? Só quer alegria e tal. Mas Jesus morreu numa cruz. Para isso? Só para isso, no caso. Jesus morreu numa cruz, não para nos abençoar. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Amém? Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Agora, olha só que legal. Assim como perdoamos aos nossos devedores. E aí? Qual que é o nível de justiça de Deus? Como eu perdoo as pessoas. Não é se eu me acho bom ou não, o quanto eu dei de oferta, se eu prego aqui, se eu canto, se eu faço a obra de Deus. Não é isso. Deus perdoa na medida em que eu perdoo as outras pessoas. A régua que eu uso para medir as pessoas e para julgar as pessoas é a régua que Deus vai me usar. Deus não vai usar para a pessoa. Deus vai julgar a pessoa, Deus vai julgar outra pessoa no dia lá do juízo eterno. Isso é com ele. Mas eu já tenho a minha régua às vezes definida, porque eu julgo as pessoas. E aí, na medida que eu julgo as pessoas, se hoje fosse hoje, como é que estaria a minha vida diante de Deus? Por isso que é tão importante. Por que eu digo que é fundamental na oração? Porque se eu não perdoo o meu irmão, se eu não perdoo meu pai, minha mãe, os meus primos, qualquer pessoa que seja na terra, eu anulo a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, porque eu não reconheço que o sangue de Jesus trouxe perdão e perdoou todas as pessoas. E se eu anulo a eficácia do sangue de Jesus Cristo, que nos dá acesso a Deus, ele veio restaurar a comunhão através da oração, eu anulo a eficácia do sangue de Jesus. Tipo, o sangue de Jesus não é suficiente para me perdoar o que a pessoa fez para mim. O sangue de Jesus, o sangue de Deus. Então isso quer dizer o quê? Que não tem acesso para mim diante de Deus. Então a minha oração nem sobe. Deus não ouve a minha oração. Por isso que as pessoas que não perdoam as pessoas ou guardam mágoa no coração, constroem uma barreira entre elas e Deus. Entre elas e Deus. Elas ficam presas. Deus não ouve a oração da pessoa que não perdoa. Não ouve. Por isso que existem pessoas estagnadas dentro da igreja, porque elas são retentoras de ofensa, elas guardam as ofensas, mágoas. O coração está cheio de ofensa. Deus não tem como ouvir a oração dessa pessoa, porque ela ignora o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. Porque a justiça dessa pessoa que está cheia de ofensa é a justiça própria, não é a justiça do sangue de Jesus. Por isso que é importantíssimo. Tanto que no versículo 14, ele repete, é tão importante dentro da oração, pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Isso é fato. Deus não ouve a oração da pessoa que não perdoa o irmão. Não ouve. Não ouve. É fundamento de oração. Eu posso ficar orando 30 anos, Deus não vai ouvir. Porque eu não perdoei meu irmão. Agora, se você tem alguém que não perdoa, então peça para o seu Senhor, me ajuda a perdoar fulano. Me ajuda a perdoar ciclano. Me ajuda a entender, pelo menos, se for o caso. Pelo menos um coração se voltou para buscar reconciliação, porque foi aquilo que Jesus fez comigo. Amém? Então, oração é perdão. Próximo. 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Vou dividir em 2. E não nos conduzas à tentação. Então, a oração, ela não vai fazer com que a tentação não chegue até nós. A tentação chega. Jesus foi tentado? Sim. Mas a oração vai permitir com que a gente tenha discernimento de que a tentação chegou até nós. Porque a tentação, ela vem disfarçada. Muitas vezes a gente percebe que a gente pecou depois que a gente pecou. E a oração, ela dá o discernimento espiritual. Isso aqui é tentação. Quer um exemplo? Pedro, Jesus, eu vou dar minha vida por você. Aí foi o que aconteceu. Pedro negou. Por quê? Porque nesse tempo entre Pedro falar isso e Pedro negar Jesus, de fato, eles foram orar no Getsemane. E o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Dormindo na oração. Por quê? Porque quando a gente ora, nós somos capacitados com um discernimento espiritual para discernir a tentação. Então, ele teve medo de seguir Jesus, porque Jesus estava prestes a ser morto. Por quê? Porque na oração, se ele tivesse orado, Jesus orou. E Jesus cumpriu o propósito. Pedro não orou, estava dormindo, Pedro não cumpriu o propósito. Então, a oração nos dá discernimento, de discernir o que é tentação e nos ajuda a cumprir o propósito que Deus tem. Mesmo porque, assim, por si só, nós não temos a capacidade de cumprir o propósito que Deus, que Deus deu para nós, a não ser que a gente ore. A oração é a porta do cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. Não existe, Deus, eu quero que você faça e que se cumpra o propósito de Deus na minha vida. Você ora? Não, então não vai se cumprir. Deus tem promessa para a sua vida? Tem. Mas quem que vai entrar na promessa são os filhos maduros que oram. Porque Deus capacita espiritualmente para viver a promessa dele. Não tem como viver a promessa de Deus com uma vida carnal. Não tem como. Sem comunhão com Deus, sem oração, não tem como. Sem conhecer Deus, não existe. Você pode se tornar um religioso, mas filho que cumpre o propósito de Deus, não tem. Amém? Ainda nesse lugar, a gente vê Sansão também, né? O que aconteceu com Sansão? Sansão tinha promessa de Deus na vida dele. Ele era nazireu, consagrado ao Senhor, separado para o Senhor, tinha promessa de Deus. Só que ele buscava conhecer Deus? Não. O coração dele estava inclinado para quê? Para as coisas do mundo, porque ele conheceu Dalila e ele desejava que, diante do mandamento de Deus, ter uma mulher que não fosse do povo de Deus. Deus falava assim, não tem, ele tinha. Ou seja, Deus tinha promessa na vida dele, mas o coração dele estava ligado às coisas deste mundo. Então, quando Jesus ele entra no Getsemane, aí voltando para Jesus, aí vem lá o propósito de Jesus escrito assim, você vai ter que morrer na cruz. Aí Jesus vai lá no Getsemane e convida os íntimos dele, porque é um lugar de intimidade, Pedro, Tiago e João, vai lá, começa a orar, se ajoelha diante do Pai, os amigos deles íntimos, todos dormindo, e ele, Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, que é a cruz, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí aqui a gente encontra duas vontades, a vontade da pessoa de Jesus, da alma de Jesus, e a vontade de Deus. Duas vontades. E nesse momento em que ele dobra os joelhos e fala assim, Pai, que seja feita a tua vontade, ele está inclinando o coração dele para a vontade do Pai.
Ou seja, está tirando o coração dele da nossa vontade. Assim é conosco. Quando nós oramos, o Espírito Santo inclina o nosso coração para cumprir a vontade do Pai. Por mais difícil que seja a cruz. Ele dá discernimento espiritual. E aí a gente é capacitado a cumprir as coisas que às vezes a gente não queria fazer. Por exemplo, falar com uma pessoa para pedir perdão. Ou perdoar a pessoa, ou em reconciliação. Deus inclina o nosso coração em oração para cumprir o propósito dele. Amém? Então, por isso que a oração é inclinar o coração para o Espírito de Deus. E também é capacitação espiritual, porque na oração do Getsemane, apareceu quem lá para fortalecer Jesus? Um anjo um anjo apareceu para fortalecer Jesus, para que ele cumprisse o propósito dele. Então nós somos fortalecidos na oração, nesse lugar de oração. Amém? Por isso que é a academia do Espírito. A oração, ela nos deixa bombados espiritualmente. Glória a Deus, O shape, bombados espiritualmente. Porque a gente está nos fortalecendo espiritualmente. Não pode, porque é diária. É diária. Não existe plano 3 vezes por semana para orar. E também não existe oração crossfit, né? E não tem bomba. Só que assim, a oração ela transforma a nossa vida. Transforma. A oração ela transforma. Se você não ora ou às vezes vai na igreja e tal e percebeu que no começo as coisas eram mais fáceis, mas parece que deu uma esfriada na igreja, é porque Deus ele quer que você busque Ele mais e ore mais. Sabe, quando perde o brilho, meu Deus, eu estou cansado de ir naquela igreja, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de ler a Bíblia. É porque Deus está te chamando, busque mais. Deixe mais um pouco de você para trás. Renuncie a algo para me conhecer mais. Nós não podemos ser bebês espirituais achando que Deus vai sempre renovar toda hora. Nós temos que dar o passo. Nós temos que aprender a caminhar com Deus. Porque Deus ele não nos chamou para permanecermos num lugar espiritual. Ele nos chamou para seguir Jesus, caminharmos. A gente aprende a caminhar em oração. Amém? A gente aprende a caminhar no Espírito. E aí a gente não vai ter anos iguais, dias iguais. Porque uma caminhada, ela é progressiva. E isso é a oração. A oração, ela não é parada. Ela é progressiva. Ela é progressiva. Amém? E outro aspecto que é o livra-nos do maligno. Então a oração, ela dá o quê? Proteção espiritual, dá livramento. Porque assim, o mundo jaz do maligno. Nós não podemos, como cristãos, negar a realidade do mal na Terra. Amém? Alguém acredita que não existe o mal? É só ligar a TV. Ou, na verdade, só acessar a internet. Né? Então, o mundo jaz do maligno. E a oração nos dá proteção desse maligno. E é real. É real. E por que a gente tem que orar? Digamos assim, não, mas Deus, eu sou filho de Deus, Ele me protege no meu caminho, tá? Eu sei que meu Pai me protege. Mas você ora? Não. Então, se entende que não é só crer, mas tem que orar para que aquilo que crê aconteça. Que muitas pessoas acreditam em Deus, que Deus protege elas. O diabo, ele crê e treme, né? Ele crê e treme. Só que o ponto é que aquilo que eu creio, eu preciso expressar com a minha boca. Isso é oração. Senhor, me protege no dia de hoje. Me protege nessa viagem que a gente vai até tal cidade. Coloca os teus anjos ao meu redor. Me dá proteção, Senhor. Guia os meus passos. Porque na medida em que nós oramos, coloca lá em Romanos 4,17. Porque na medida em que nós oramos, aquilo que nós aprendemos e cremos, acontece isso aqui, ó.
Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Deus traz a existência daquilo que eu creio para a realidade. Não. Pensa nisso aqui. Coisas que não existem passam a existir. O que tem no meio? Oração. É sobrenatural a oração. Como é que vai ser chata? Deus, ele traz as coisas do espírito para a realidade física por meio de oração. Deus me torna mais humilde, né, no caso. Ele vai me tornar humilde. Ou Deus me dá um carro, digamos. Não é errado orar por isso. Ele vai me dar um carro. Só que o que a gente tem que entender, primeiro, Mateus 21, 22. Sobre a proteção, vocês entenderam, né? Simples. Nós temos que pedir proteção para o Senhor. Amém. Porque aí eu vou só falar mais 2 aspectos e a gente já termina, tá? Mateus 21, 22. O que está escrito aí? Tudo que pedires em oração, se creres, recebereis. Você entende? Aqui está a nossa fé. Só que ela precisa ser expressa. Tem que pedir. A gente tem que tornar a nossa fé física em oração. Tem que expressar na palavra. Por isso que a palavra tem poder. Como é que Deus criou o mundo? A terra? Falando. Haja luz. E o que houve? Deus convocou à existência coisas que não existiam e trouxe à existência. Palavra luz. Quando eu oro, o que acontece? Deus vai construindo aquilo que eu vou orando. Então, e tudo que pedires em oração, se creres, recebereis. E tudo. Tudo. Então, às vezes eu não consigo algo com as minhas próprias mãos, mas se eu colocar em oração, eu consigo. Porque é tudo. Desde que esteja de acordo com a vontade do Pai, né? E coloca lá Colossenses 4:2. Não, primeiro Mateus 7, versículo 7. A oração é um ato de fé. Então por que é um ato de fé? Porque a gente, entre aspas, materializa a nossa fé por meio da oração. Pedi-vos será concedido, buscai encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Ou seja, a oração é um ato de fé, mas que exige perseverança. Amém? O princípio da oração é um ato de fé que nos dá, mas que exige perseverança. Porque a nossa fé, Tiago 1, ela vai falar que a nossa fé é provada por meio da perseverança, por meio das tribulações. Então, como que Deus traz à existência as coisas que não existiam? Por meio da oração. Mas não é orar hoje, amanhã parar. Um bebê é gerado no ventre de uma mãe como? Lá tem a intimidade do casal, aí a semente é colocada lá e começa a acontecer o quê? A gestação. E em 9 meses se vão até gerar a criança, certo? Assim é a oração. Na intimidade com o Pai, nós oramos e vamos gerando aquilo que nós estamos orando até nascer. Isso é oração. É nisso que está a perseverança. Pedir e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Só que a gente nem pede às vezes. Ou pede só 1, 2, 3 dias, 2, 3 dias já esquece. Mas nós somos chamados para gerar as coisas em oração. Amém? É ter perseverança. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então nós temos que perseverar na oração até que aquilo que a gente orou aconteça. Ou faz um propósito de Deus com oração.
7 dias, 21 dias, enfim, o propósito que o Espírito Santo colocar no teu coração. E aí você persevera e você vai gerando em oração. Você vai trazendo as coisas que não existem à existência. Isso eu acho muito legal. Você vai construindo tudo em oração a tua vida. Senhor, me dá um emprego X, ou me dá pessoas que me ajudem a cumprir o propósito. Você pode orar sobre tudo que você quiser. E você pode trazer do espiritual para o físico através da oração. Eu acho isso muito legal. Não tem como eu ficar, nossa, que oração chata. Só que tem que crer. E também nesse versículo tem sobre vigilância, porque orai, vigiai e orai, né? Por isso que Pedro ele caiu, porque ele não vigiou, porque ele não orou. Vigilância. É como eu digo, a oração ela nos dá discernimento espiritual a ponto da gente entender o que está no ambiente que a gente está. Quanto mais eu oro, mais sensibilidade espiritual eu vou ter do ambiente onde eu estou. E aí isso vai me dar vigilância. Opa, esse aqui é um ambiente que não é tão legal assim, então eu vou ficar mais atento. Então oração é perseverança e vigilância. Vigilância. Glória a Deus. Finalizando, Efésios 6, versículo 10. Oração. Concluindo, realmente concluindo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a oração nos permite nos fortalecer no Senhor, comunhão. É Jesus em nós. É o Espírito Santo em nós. Quando Jesus ele foi batizado no Jordão, quando ninguém conhecia ele, o que aconteceu? Em Lucas 3, 21, lá diz que os céus se abriram. Enquanto ele estava orando, o Espírito Santo desceu e repousou sobre ele. E a partir daí ele iniciou o seu ministério. Amém? Então, ou seja, a oração é a capacitação espiritual. O Espírito Santo vem, a graça de Deus vem para que a gente possa fazer e dar o fruto que Deus nos criou para dar. E aí, primeiro eu vou conhecer, eu sou uma videira ou sou uma laranjeira? Porque às vezes eu sou uma laranjeira e quero dar uva. E não vai acontecer. É tipo, eu querer cantar. Mas eu gosto tanto de cantar, mas não é o teu propósito. Bom, eu estava tocando violão aqui antes de começar o culto e quase arrebentei, né, praticamente, a corda. Só que não é. Eu não nasci para tocar, mas eu tenho que aprender a tocar. Mas eu não nasci para tocar. Mas para tocar para Deus, é que nem cantar no banheiro, sabe? Só Deus ouve. Todos nós somos chamados para cantar para o Senhor. Assim como nosso filhinho pequenininho canta para nós, a gente fala, oh, que bonitinho, assim é Deus com a gente quando a gente canta para Ele. Só que eu vou tentar cantar ali embaixo, não aqui em cima. Porque eu sou uma laranjeira, eu não sou uma videira. Por isso que é tão importante a gente conhecer o Deus que nos criou, porque Ele vai dizer se você é uma laranjeira, uma videira ou uma figueira. E aí você não vai ficar olhando, eu vou ficar olhando para o César, porque ele é uma videira, eu quero ter a uva que ele tem. Mas eu sou uma laranjeira e a estação é até outra para dar fruto. E eu fico me comparando com as pessoas ao meu redor. Porque eu não oro e não conheço Jesus e ele não me falou quem que eu sou. Por isso que a oração é descobrir quem a gente é no Senhor. Amém? E na força do seu poder. É quando a graça de Deus vem repousar e nos capacitar para a gente fazer aquilo que Deus chamou para a gente fazer. Próximo. Revestimos de toda a armadura de Deus, proteção, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a oração, ela nos deixa firmes contra as ciladas do diabo. Próximo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau.
Oração gera em nós resistência. Então, se no início da minha caminhada com Jesus eu ficava com muito medo e vergonha de falar com as pessoas, na medida em que eu conheço Jesus, eu vou perdendo esse medo e essa vergonha. Eu vou resistindo ao medo, à vergonha, vou resistindo às aflições, eu vou ficando mais forte. Amém? Havendo batalhado até o final, perseverança, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Deixa eu ver que hora que é. Já é 9:06. Estou terminando. Próximo. Tá, passa. Vai até no Efésios 6:18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Próximo. Orai do mesmo modo para que... é sobre capacitação espiritual. Não, é isso aí, fechou. Então, só por último, para a gente fechar, então, Filipenses 4, versículo 6. Eu não vou explicar, mas é uma chave que eu aprendi para as nossas orações. Quando a gente sofre de ansiedade, preocupação, não sei se alguém sofre disso hoje, mas é uma chave que todos nós temos, até Jesus, né? Não andeis ansiosos por motivo algum. Então, o contrário de andar ansioso, o que é? Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas, ações de graça. Quando eu estou ansioso e preocupado, o que eu faço? Porque é o contrário de ansiedade. É simples. É. E, tira. Né? E coloca no lugar certo, inclusive. A oração, ela nos permite dar uma outra visão sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Uma visão lá do alto. Né? O próximo versículo. O que acontece? É a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento da alma. Meu Deus, tem que pagar o boleto, tal, como é que eu vou conseguir? Meu Deus, o fulano falou mal de mim. Esse entendimento ultrapassa. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Aonde? Em Cristo Jesus. Amém? Quando vocês estiverem preocupados, ansiados, eu também às vezes me sinto muito preocupado e aflito. Oro esse versículo, eu oro a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, ele traz vida àquilo que a gente está orando. Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Glória a Deus. É muito mais profundo do que o que eu falei, a oração. Mas a oração é conhecer Jesus. Amém?